Me descomplica aí, afinal de contas, como é definida a data de validade dos produtos? Sim, hoje é dia de Me Descomplica! Hoje eu vou descomplicar como é definida a data de validade dos produtos. Vou explicar por que é tão importante, como é definido e quais são os riscos de não definir a data de validade da forma correta, de definir uma data intuitiva, como eu digo. Meu nome é Michele Rosa, sou engenheira de alimentos, consultora em alimentos e especialista em produto, processo e negócios. Aqui o conteúdo é dos bons mesmo. Então já começa curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal para receber meus conteúdos fresquinhos toda semana. Bora então descomplicar a data de validade dos produtos. Antes de entrar no conteúdo assim, ó, a fundo, eu preciso alinhar contigo aqui alguns conceitos para ver se tu tem conhecimento aqui de alguns pontos que são importantíssimos para determinar a data de validade dos produtos. Fica comigo, esse vídeo é quente, é bom mesmo, não sai daqui. Primeiro ponto assim que a gente tem que conversar aqui é a diferença entre data de validade e prazo de validade. São duas coisas que estão totalmente conectadas, mas são diferentes. Então, bora lá. O prazo de validade é o período de tempo pelo qual aquele produto pode ser consumido. Por exemplo, a data de validade de um produto é 7 dias, é 3 meses, é 6 meses, é 1 ano. É o tempo, é o período de tempo. A data de validade é o quê? É até o dia que aquele produto pode ser consumido. Então vamos lá, exemplo, prazo de validade 1 ano, data de validade, por exemplo, 12 de outubro de 2022. Então o produto está válido até 12 de outubro de 2022, entendeu? São duas coisas que estão totalmente conectadas, mas são diferentes. É importante tu saber disso. O outro ponto importante é que a informação da data de validade é uma informação obrigatória. Obrigatória. Todas as embalagens dos produtos precisam ter essa informação. Isso é uma determinação do Ministério da Saúde e do Ministério da Agricultura. Então é por lei. Tem a RDC 259, de 20 de setembro de 2002, que é a resolução que define, inclusive, como deve ser escrita a data de validade. Olha a importância disso. Por quê? Porque tu aí que desenvolve produtos, ou que tu tem uma empresa, ou que tu é empreendedor em alimentos, não pode colocar a informação no rótulo do produto como tu quiseres. Hoje eu tô a fim de botar. Cuide, consuma até. Não, tu não pode fazer da tua cabeça, entendeu? Tem uma regulamentação, tem uma lei, tem um órgão que determina como deve ser escrito. Inclusive, edição, cola aqui o print, aqui ou aqui, tanto faz, o print dessa resolução, onde tem o espaço ali, é uma resolução gigante, tá, gente? Então, onde tem uma parte que diz como deve ser escrito o prazo de validade. Então, a edição, galera, vai colocar aqui para que vocês saibam, e é a RDC 259, depois tu pode olhar lá no Google, pesquisar, ler toda a resolução inteirinha, tá tudo certo. Mas o que é importante aqui é tu saber que isso é obrigatório, que essa informação é obrigatória e que tem uma forma de escrever, não é como tu queres, certo? E mais um ponto que é super importante é entender quais são os riscos de definir uma data de validade de forma intuitiva, né? Como bate o vento, sem uma técnica, sem uma forma correta. Isso é uma informação extremamente importante. O risco é do produto estragar antes de vencer, antes de ser consumido, e isso pode causar um problema seríssimo para a imagem da empresa, pode causar queda nas vendas. Imagina, por exemplo, tu aí, te coloca no lugar do consumidor. Tá lá com o teu carrinho no supermercado, chega na prateleira ali da padaria, vai pegar um pãozinho, né? Olha a data de validade, está dentro, né? Confere. Mas aí tu dá uma atenção, um zoom maior ali pro teu pão e
tu percebe que tem um mofo. Olha só, o produto está dentro da validade, mas ele está mofado. Que imagem tu vai ter daquela empresa, certo? E aí tu não vai comprar, óbvio, tu nem vai comprar nem aquele pão e nem nenhum outro daquela marca, já vai largar na prateleira. Vendas caindo. Agora, o pior de tudo isso, pior sem precedentes, é poder causar um risco de intoxicação num consumidor, o risco de hospitalização no consumidor e talvez a possibilidade do consumidor vir a óbito. Isso é muito sério. Uma pessoa, sim, pode vir a falecer de intoxicação alimentar. Inclusive, dentro da pasta de segurança de alimentos, que é toda uma análise de riscos, ações, monitoramentos que as empresas têm, né, nos seus processos internos, tem também essa análise de risco de DTA. DTA é doença transmissível por alimentos. Então, todo esse mapa da gestão da qualidade, ele está envolvido com os riscos que um produto pode causar, inclusive para a saúde do consumidor. Então, a definição do prazo de validade de forma correta, nada de prazo de validade, nada de data de validade intuitiva, é fundamental para que reduzam esses riscos tanto para a imagem da empresa quanto para as vendas e, muito mais importante do que tudo isso, para a saúde do consumidor. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre como é definido, afinal de contas, a data de validade. Olha só, até agora a gente já alinhou conceitos. Eu já te expliquei que isso é uma determinação feita por lei, tanto do Ministério da Saúde quanto do Ministério da Agricultura. Tem uma forma correta de passar essa informação para o consumidor, porque ela precisa ser uma informação clara. Eu já te falei sobre os riscos que podem acontecer para o negócio, para o consumidor, se essa definição não for bem feita, né? Então, a gente já viu muito conteúdo aqui e agora a gente vai entrar numa parte um pouquinho mais complicadinha, que é como definir o prazo de validade. Mas aqui tu sabe que me descomplica, então eu vou procurar descomplicar o máximo possível para que tu tenha uma visão ampla de todo o processo dessa definição. E um ponto que é fundamental, que é o que a gente vai falar aqui agora, que é o que cada profissional aí da área de alimentos que vai fazer um plano para a definição da data de validade, ou empreendedor em alimentos, não importa, precisa e é fundamental que tu faça um plano de shelf life, é o que a gente chama plano de shelf life. Plano de shelf life quer dizer plano de vida de prateleira. Shelf life quer dizer vida de prateleira em inglês. Então é o termo que a gente usa, nós profissionais da área de alimentos, para a definição da data de validade. Precisa fazer um plano de shelf life, onde nesse plano tu vai fazer uma análise profunda do produto, entender quais são os riscos de degradação desse produto, para poder definir quais são as análises que tu vai fazer, vai definir qual é a frequência que tu vai avaliar esse produto, vai definir qual é a tua meta de prazo de validade, por isso que a gente falou um pouquinho desse conceito ali no início do vídeo. Então tudo isso é englobado no plano de shelf life. Eu dividi aqui esse plano em 3 passos para procurar descomplicar o máximo possível aí para ti e tu conseguir aplicar, ou no mínimo ter uma visibilidade, ter uma visão um pouco maior sobre o que é isso, para depois deixar comentários aqui no vídeo, trocar uma ideia comigo, tirar alguma dúvida, pesquisar um pouco sobre isso e evoluir aí no teu trabalho para a determinação da data de validade dos produtos que tu estás trabalhando. Então, passo número 1 é tu fazer uma pesquisa. O que é essa pesquisa? Procure produtos similares com o que tu estás desenvolvendo, com o que tu tá definindo a data de validade de outras empresas, de concorrentes, para entender que prazo de validade os concorrentes estão dando para os seus produtos. Para o meu produto, que é, por exemplo, um pão fatiado, estão dando uma prazo de validade de 6 meses. Ou não, Michele, meu produto é carne resfriada. A validade é 7 dias, no máximo 10. Não é para tu copiar o prazo de validade de ninguém. Não copia do coleguinha de forma nenhuma. É para tu ter uma ideia, uma referência. Só para tu saber, entendeu? Por quê? Porque tu não consegue copiar, porque 2 sanduíches de 2 empresas diferentes. Os 2 são sanduíches de presunto. Cada um pode ter um prazo de validade diferente.
certo? Por quê? Porque o prazo de validade, que vai dar origem lá à data de validade, ele é influenciado por diversos fatores. Pela formulação, pelo processo de produção, pela forma de higienização da área de produção, pelo tipo de embalagem, pelo método de conservação, e tem tanta coisa que pode interferir lá na tua data de validade, que não adianta tu copiar do coleguinha, porque tu não sabe como é que é a produção dele, tu não sabe qual é a formulação dele, tu não sabe como é que são as condições, né, da estrutura fabril dele, então não copia porque vai dar errado, entendeu? Mas tu precisa ter uma referência. Por quê? Porque principalmente se tu vai, por exemplo, colocar o teu produto para venda no retail, num mercadinho, numa padaria, no supermercado, é importante para quem vai vender o teu produto ali, o supermercadista, o dono da padaria, o dono do mercadinho, ele precisa de um prazo para ele vender o produto. O cliente precisa de um prazo para consumir o produto. Então, quanto maior for o prazo, claro, dentro do conceito do teu produto, dentro de todo o desenho de desenvolvimento de produto que tu fez, melhor, porque daí mais tempo o mercadinho tem para vender, mais tempo o consumidor tem para consumir, entendeu? Então, é importante ter uma referência. Se o dono do mercadinho tem 2 fornecedores de sanduíche, um fornecedor dá 30 dias de validade e o outro, segundo, dá 10 dias, de quem você acha que o dono do mercadinho vai comprar? O de 30 ou o de 10 dias? O de 30, porque ele não quer que o sanduíche vença na mão dele. O de 10 dias corre o risco dele não conseguir vender e o produto vai vencer na mão dele, entendeu? Então, tudo isso, veja como é complexa a definição do prazo de validade de um produto. Então, tudo isso precisa ser pensado. Então, precisa ter uma referência. E também nessa pesquisa, tu vai definir, ou pelo menos ter uma referência de qual é a tua meta de prazo de validade, né? No caso aqui do nosso exemplo do sanduíche, talvez a tua meta seja de 30 dias, porque tu já tem as referências de mercado. Então, tu também vai trabalhar para dar no mínimo 30 dias, que é o que a tua concorrência já faz. Isso é bem importante, isso é uma estratégia de negócio. É pegar uma informação super técnica e transformar ela em estratégia de negócios. Então, o passo número 2 é criar um plano de análises. Nossa, aqui é a parte mais profunda, mais técnica, é engenharia de alimentos pura aqui, entendeu? Uma coisa que eu quero deixar bem clara, a definição das análises, ela é customizada para cada produto. As análises de um plano de shelf life de um sanduíche, muito possivelmente, são totalmente diferentes das análises que vão ser feitas por um plano de shelf life de salgadinho, por exemplo, de suco, de uma salada higienizada, de um pão, é completamente diferente. Então pensa que o plano de análise é algo customizado. Para poder fazer o plano de análise, tu precisa conhecer o teu produto, a química do produto, quais são os riscos de degradação desse produto, para a partir disso tu conseguir fazer as análises corretas, porque se tu estiver fazendo uma análise errada e ela estiver boa, não quer dizer que o produto não vai estragar, entendeu? Então isso é super importante, é química na veia, assim, ó, é um estudo profundo de engenharia para poder fazer isso. Mas tu tem referências, eu tenho certeza aí que tu também vai fazer o teu tema de casa, vai fazer a tua pesquisa para entender quais são os riscos de degradação do teu produto e quais são as análises que são mais pertinentes para ele, certo? O que é importante tu entender? Que tem 3 grupos de análises que precisam ser feitas. Primeiro grupo, análise físico-química. Então vou dar um exemplo clássico, um exemplo, por exemplo, de salgadinho. Salgadinho tem gordura. A gordura na interface com a luz, ela oxida, fica aquele gosto de ranço, certo? Então tem uma análise, tem 2 análises que podem ser feitas, chamada, que é uma do grupo das análises físico-químicas, que tu vai entender como é que tá a degradação do teu produto com relação à oxidação. Então, dentro do teu plano de shelf life, que tem lá a frequência de análises, tu vai ir fazendo as análises para ver como é que tá a degradação do teu produto. Ai, Mi, mas se eu provar e ver que tá com gosto de ranço porque não tá bom. Sim, só que muitas vezes
a tua percepção sensorial, ela vem depois que o processo de degradação já tá muito alto. Então, quando tu sentir, depende também da tua sensibilidade, enfim, depende de muitos fatores. Aí o produto já tinha degradado no mês anterior e tu só sentiu no mês seguinte, entendeu? Então, isso é algo que precisa ser analisado com análise mesmo. O outro grupo de análises que precisa ser feito, o segundo grupo, é das análises microbiológicas. Então, tu deve saber que tem aí micro-organismos, todos os alimentos têm micro-organismos, a gente tem micro-organismos embaixo das unhas, a gente tem micro-organismos quando a gente espirra, tem micro-organismo aqui, né, aqui no balcão, aqui da minha sala, por causa do pó, a janela estava aberta o dia todo. Então, tem micro-organismos no ar, em todo lugar, nos alimentos também. Então, lá dentro da análise do teu produto, tu vai ver quais são as análises microbiológicas de quais micro-organismos que tu precisa analisar para ver se teu produto tá legal ou não tá legal. Vou dar um exemplo aí que passa na vida de todo mundo conhece, é de conhecimento público. Salmonela é um micro-organismo muito conhecido. Ah, salmonela da maionese, meu Deus, certo? Então tá lá, a salmonela é um micro-organismo. Dependendo do tipo de produto que tu estás definindo a data de validade, tu precisa fazer análise salmonela, tá? Só pra sintonizar aí do que eu tô falando. E o terceiro grupo de análise é a análise sensorial. Então, que é lá a análise da cor, da textura, do sabor, do aroma do teu produto dentro de uma análise sensorial. Uma análise sensorial tecnicamente perfeita é feito com um grupo de avaliadores treinados. Mas muitas empresas não têm essa possibilidade. É meia dúzia de pessoas, de colegas que acabam avaliando, nem todos são treinados. E muitas vezes essa análise ela não é tecnicamente bem feita. Então, o que eu quero dizer com isso? Sim, faça análise sensorial, mesmo que tu não tenha um time de avaliadores treinados. Faça. O que tu não pode fazer? É só análise sensorial, é só análise fisicoquímica, é só análise microbiológica. Não, é o conjunto dessas análises que vão te dar o parecer de qual é o prazo de validade correto do teu produto, de qual é a data de validade que tu vai poder colocar estampado lá nas embalagens do teu produto. E o terceiro passo é a análise dos dados. Lembra que lá no início desses 3 passos eu falei que era importante fazer o teu plano de shelf life, onde tu ia pesquisar qual era a referência de mercado, ia analisar os 3 grupos de produtos com uma frequência estipulada. Então vamos lá, vamos imaginar que tu tem um produto que tem um objetivo, a tua meta é dar uma validade de 12 meses para ele. Então tu vai fazer as análises mensalmente. Mensalmente tu vai manter os resultados das análises, vai botar numa planilha e vai analisar mês 1, quais os resultados que deu, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, né? Os 3 grupos de análise. Tem referências na legislação também de dados microbiológicos e físico-químicos que os produtos têm que atender, e aí varia de produto para produto. Eu não vou trazer aqui as informações, porque, né, cada produto tem o seu padrão, mas eu quero te ensinar como é que tu vai fazer essa análise. Então, imagina lá, tu quer dar 12 meses de validade. Tu avaliou mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, até o mês 11. Todas as análises estavam dentro do padrão. Chegou no mês 12 para fechar os 12 meses, as análises deram fora do padrão. Então, se o mês 11 deu dentro do padrão, mês 12 deu fora do padrão, qual é o prazo de validade? É do último mês avaliado conforme, dentro do padrão. Então, o prazo de validade desse produto é de 11 meses. Se a data de produção é de janeiro de 2022, ele vai valer até novembro de 2022, entendeu? Então, no mês que deu fora, o prazo é um mês antes se a tua análise é mensal. Se a tua análise é quinzenal, é na quinzena anterior. Se a tua análise é semanal, é na semana anterior, entendeu? Então, é assim que a gente fecha o passo 3. É te explicando aqui como é que tu faz a análise desses dados, né? Porque, afinal de contas, tu teve toda essa trabalheira e precisa fazer uma análise assim, ó, nos trinks, como manda o figurino.
Ufa, chegamos no final desse vídeo e muitos profissionais, eu vou te dizer, muitos mesmo acham que determinar o prazo de validade, definir a data de validade dos produtos é só copiar do concorrente, é só copiar do coleguinha. Nananina não, nada de colar do coleguinha. Nesse vídeo eu descompliquei como definir a data de validade do seu produto. Viu que aqui o conteúdo é dos bons mesmo. Então de jeito nenhum, não sai sem curtir esse vídeo, se inscrever no canal, encaminhe esse vídeo para outros empreendedores em alimentos, para profissionais da área de alimentos, para qualquer um que queira entender um pouco mais sobre data de validade e segue todas as minhas redes sociais.